Olá, colegas do Sistema Fê Comércio, SESC, SENAC e FEP. Desejamos boas-vindas ao nosso videocast Segurança, Saúde Mental e Gestão de Riscos Ocupacionais. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, faço parte do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Vou realizar minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto, uso óculos e armação escura e estou usando uma camiseta verde. Hoje estamos acompanhando nosso intérprete, Leandro, que estará nos apoiando. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, a gente gostaria de lembrar que hoje é o Dia da Consciência sobre a importância da saúde e segurança do trabalho, que é um movimento conhecido como Abril Verde, que ele vem buscar e prevenir acidentes e doenças ocupacionais, alertando as empresas e trabalhadores sobre a necessidade de ambientes seguros. Também estão participando hoje comigo, nosso colega e engenheiro Cláudio Landim, a nossa psicóloga do trabalho, Karine Burter, e o nosso médico do trabalho, Dr. Charles Prats. Antes da gente começar nosso bate-papo, queria que cada um se apresentasse rapidinho para a gente poder depois conversar um pouquinho sobre o nosso assunto. Boa tarde, então, eu me chamo Cláudio Landim, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, 47 anos, olhos verdes, cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode, estou com uma camiseta preta, escrito com letras cinzas Fê Comércio RS, CNC, SESC, SENAC e Sindicatos. É um prazer estar com vocês. Olá, eu sou a Karine, sou psicóloga do trabalho, faço parte do núcleo de recursos humanos, junto ao time do SESMIT. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, um pouco abaixo do ombro. Eu uso um óculos preto, com detalhes em branco. Hoje eu estou com uma camiseta verde, com o logo da CIPA, e colar e brincos dourados. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Boa tarde a todos, me chamo Charles Prats, eu sou médico do trabalho e trabalho também no SESMIT, aqui na Fê Comércio. Sou um homem branco, de cabelos curtos, grisalhos, cortado máquina 1, olhos castanho claros, e também estou usando a camiseta preta da Fê Comércio RS, escrita em cinza, CNC, SESC, SENAC Sindicatos. Então, nossos colegas do SESMIT, Então, hoje a gente veio falar sobre segurança, saúde mental e gestão de riscos ocupacionais, Um tema que tem ganhado muita relevância e muita força, principalmente devido à questão das atualizações da NR1, que está sendo muito falado nos últimos tempos. Diante desse cenário, a gente vai buscar, nesse bate-papo, a gente compartilhar nosso conhecimento, com todos os colegas e esclarecer dúvidas que estão surgindo em decorrência dessa norma que está sendo atualizada, e entra em vigor a partir do mês que vem. Então, para a gente falar um pouquinho, e a gente poder conhecer, queria perguntar para o Cláudio, qual que é o papel importante da NR1, dentro da segurança do trabalho, para a gente poder começar a entender um pouquinho sobre o que é realmente essa norma que está sendo falada. Então, Lucas, a NR01, é uma norma base, ela define as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho. E estrutura também o gerenciamento de riscos ocupacionais, que a gente chama de GRO, na linguagem da segurança do trabalho. Ela tem um papel fundamental nessa parte de gestão de risco dentro das instituições, porque ela tem, por objetivo a promoção, da prevenção e da proteção da saúde dos trabalhadores. Além disso, por ser uma norma de gerenciamento, e a gente fala em gestão, a gente vai conversar um pouquinho depois, ela também atua, buscando a melhoria dos ambientes e dos processos de trabalho, visando, essa preservação da segurança e da saúde dos trabalhadores. Tu comentou em GRO, o que seria o GRO, e o que também muda, o que o GRO agrega dentro da NR1 com essa atualização, Tem algumas pessoas que falam muito de nova norma, mas não é uma nova norma, porque a NR1 já é uma norma antiga, desde 78. O que mudou com essa nova atualização, com as modificações que estão tendo? Pois então, o pessoal fala a nova NR1. E a norma, eu estava olhando, falou de 78, A norma nasceu junto comigo, eu sou de 78 também. Então, ela foi publicada pela Portaria 3214, lá de 78, como NR1 Disposições Gerais. E ela, seguiu com esse papel até 2022.
em 2022 ela teve uma atualização, né, uma importante atualização, né, que ela foi modificada e ela deixou de tratar só sobre disposições gerais e também começou a abordar sobre a parte de gerenciamento de risco ocupacional. O que é esse papel dela, né? O papel dela foi revogar, de certa forma, o PPRA, né, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que até então era a nossa bíblia da área de segurança e medicina do trabalho, que falava sobre a questão dos riscos físicos, químicos e biológicos. Com a entrada, né, do gerenciamento de risco ocupacional pela norma NR01, ela começou a abordar, além desses riscos físicos, químicos e biológicos, a parte de riscos ergonômicos e de acidentes, que até então não estava dentro de um programa, né, de uma gestão de riscos. E em 2024, né, ela teve uma nova atualização, tá? Aí onde entrou o cenário que foi incluso, né, colocaram a questão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né, que foi a última alteração dela, que está para entrar em vigor agora em maio de 2026, no final de maio desse ano, né, que aborda de forma clara e objetiva essa parte dos fatores de riscos psicossociais. Tá? Mas isso, gente, é importante deixar frisado aqui, né? Não era uma novidade até então, porque a NR17, que também nasceu lá em 1978, ela já falava sobre esses fatores, não com essa expressão, né, fatores de riscos psicossociais, tá, relacionados ao trabalho. Ela falava sobre as características psicofisiológicas dos trabalhadores, da importância de adaptar, né, os ambientes de trabalho, os processos para essas características psicofisiológicas. Obviamente, né, que por muitos anos o foco da parte de ergonomia, né, por parte da maioria dos prevencionistas com quem eu trabalhei, era voltado para a questão musculoesquelética. A gente estava falando sobre postura, exigência de esforços excessivos, ritmos excessivos de trabalho, levantamento e transporte manual de peso. E a gente, vamos dizer assim, negligenciava essa parte da saúde mental, que é tão importante tanto quanto a questão físico-esquelética, tá? Mas então essa é a grande mudança, né, da norma da NR01, né? Ela não é uma norma nova, ela é uma norma que traz agora para dentro de um programa de gestão, né, deixa de ser, né, somente um programa de gaveta, é um sistema de gestão de riscos, né, e o documento que ela vai abordar esses assuntos do gerenciamento de riscos ambientais é o PGR, né, então muita gente linka o PGR como NR01, e não é. A NR1 é gerenciamento de riscos ocupacionais. O PGR é o documento que vai embasar essa parte do nosso gerenciamento. Mas ela não traz, né, muitas novidades. O que ela deixa agora muito claro, e até por uma questão que é conhecida pela sociedade, né, que é o adoecimento mental das pessoas, né? Então, o governo, acho que começou a mapear, né, essa situação. Hoje a gente fala de 500, 600 mil pessoas afastadas, né, Dr. Charles, por problemas de saúde mental a nível Brasil. E, obviamente, que o governo trouxe para dentro da NR01 essa parte mais clara sobre a questão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, pegando o gancho, né, da pergunta que eu fiz para o Cláudio, né, a gente queria também perguntar para a Karine, né, que a gente fala da questão dos riscos psicossociais, né? O que então a psicologia ela tem enxergado com a atualização da norma? O que pode mudar, né, com essa atualização? Lucas, a psicologia do trabalho enxerga de forma muito positiva, né, como um avanço, e um avanço que está alinhado a dados científicos, né, já tem muita pesquisa nesse sentido, para que a gente possa, né, como o Cláudio trouxe, né, dados de saúde mental de forma geral, mas o quanto o trabalho também tem uma relação, né, tanto como algo que pode impactar, como algo que pode ser um fator de proteção também. E a gente também sai de uma lógica, acho que a norma traz isso, né? A gente sai de uma lógica reativa, onde as ações eram tomadas a partir de um acidente, a partir de uma doença, e vamos para uma prevenção, que é algo que o sistema já vem fazendo, né, há bastante tempo, de olhar o colaborador de forma integral, e agora, com a chegada da NR1, o sistema vem aprimorando o que já fazia, incluindo novas práticas. Então, a psicologia do trabalho, né, entende de forma positiva, especialmente, né, que a gente possa cuidar das pessoas para além da norma, que não se precise ter a norma, né, a legislação, mas que isso seja uma prática, uma cultura da instituição. Aproveitando, né, como essa norma vai ser multidisciplinar, né, então ela vai englobar todos
todos os setores da empresa, né? E também, assim, para a gente, aproveitando, né, para o Dr. Charles, fazer uma pergunta para o Dr. Charles, né? Como que a medicina do trabalho vai ver essa inclusão dos riscos psicossociais? A gente vê também com um avanço muito importante, né? Um avanço fundamental, assim, né? Para a gente estudar e proteger a saúde global, né? Do trabalhador, né? Saúde, pensando holisticamente, assim, não tem como tu dissociar, né? A saúde mental, psicossocial, saúde psicossocial, digamos assim, do que a saúde física, orgânica, né? Então a gente, uma vez que a gente tem essa cultura de proteger a pessoa de forma holística, né, proteger todas as instâncias da vida dela, né, essa questão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né, ela vem como um avanço bem importante nessa área, né, e a gente foca também na abordagem, agora existe um foco maior na abordagem da saúde psíquica, né, e a gente quer colocar isso aí para as empresas como uma atenção indissociável, assim, da organização do trabalho, né, da cultura organizacional também, né, a gente quer essa mudança de cultura, assim, né, de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que às vezes são encarados como inerentes, assim, uma jornada excessiva, uma falta de apoio, uma falta de tempo para realizar as tarefas e tal, como um processo que pode ser mudado, né, que pode ser alterado, uma vez que ele está causando adoecimento, assim, nas pessoas, né. Então a gente tem esses dois focos, assim, a medicina do trabalho, né, o foco preventivo, que é a gente sair da questão dos eventos já estabelecidos para uma prevenção de eventos, né, e uma questão coletiva também, que é deixar de olhar a saúde psicossocial como uma questão individual, para começar a fazer um olhar coletivo disso, né? Então, não é uma pessoa que está sendo afetada, são todas as pessoas daquele setor, ou a maioria das pessoas daquele setor, ou a maioria das pessoas que trabalham com aquele processo de trabalho, estão acontecendo isso aí. Então, a gente tem que fazer essa distinção, né? O que é do individual e o que é do coletivo. E também a gente enxerga dessa maneira. Muito bem. O Cláudio antes comentou, né, sobre a questão dos riscos, né, que o PPRA falava muito a questão dos riscos físicos, químicos e biológicos, né. Que fatores dos riscos psicossociais que são relacionados ao trabalho e devem ser consideradas dentro da norma, né? Porque uma questão a gente conseguir fazer uma avaliação de ruído, né, onde a gente vai conseguir fazer uma medição. Outra coisa é como que a gente vai medir, como que a gente vai verificar quais são os riscos dentro da norma. Eu quero aproveitar, Lucas, para falar sobre essa questão, né, desses fatores de riscos, né, mas trazer aqui duas coisas que eu achei bem importantes na fala, uma da Karine e outra do Charles, né. Quando a Karine fala, né, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, mas o trabalho também pode ser um fator de proteção, né, cara? Uhum. E como isso faz bem para algumas pessoas, né? Isso me remete, por exemplo, à minha mãe, né, que hoje trabalha há 40 anos na mesma empresa, e eu digo, mãe, já tá na hora de parar de trabalhar. Ela, não posso, não consigo. Então, quando o ambiente de trabalho, ele tem uma relação saudável, de confiança, né, um ambiente seguro, as pessoas gostam de estar lá, e isso faz bem para elas, né? Então, isso é importante a gente citar que o trabalho, primeiro, ele tem que ser seguro, né, Charles? Uhum. E aí o Charles fala sobre uma mudança de cultura, né? E a mudança de cultura, ela não acontece numa virada de chave, né? De eu ir ali apagar um disjuntor e pronto, mudei a cultura, agora a cultura é essa. Não, é uma coisa que tem que ser construída, né? E essa mudança de cultura, inclusive, é para nós profissionais da área de saúde e segurança, porque então o nosso foco, quando a gente falava em ergonomia, volto a dizer, era a questão musculoesquelética, né? Então, hoje a gente precisa ter um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso para essa questão dos fatores de riscos psicossociais. Então, Lucas, o que a gente tem que levar, né? Tem que considerar dentro da norma. Essa era a pergunta que todo mundo se fazia lá em 2024, quando entrou essa palavra, né? Fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá, mas o que são esses fatores, né? Pois então, levou um ano, mas o Ministério do Trabalho, ele fez um guia, né, apresentou um guia, né, que informa o que seriam esses fatores, tá? E aí eu trago aqui alguns exemplos para vocês, né, que podem estar em maior ou menor grau nas instituições, nos ambientes de trabalho, não necessariamente nos nossos, né, mas que a gente conhece, por exemplo, né. Quando a gente fala, por exemplo, de assédio, né, de qualquer natureza, e isso seja assédio moral, né, assédio sexual, entendeu? Quando a gente fala de eventos violentos ou traumáticos, né, que a gente fala sobre agressão física, entendeu? Sobre uma exposição daqui a pouco ou uma situação, né, de assalto, enfim, né? O trabalho
Por exemplo, no caixa de um restaurante, daqui a pouco aparece alguém lá e tenta fazer um assalto. Isso é um evento traumático, né? Então, esses são alguns fatores que o Ministério do Trabalho elencou, né? Além de má gestão nas mudanças organizacionais. Então, quando a gente fala assim, eu tive uma alteração importante dentro da instituição, saiu uma pessoa que era um líder, um gestor, né? E isso não é comunicado para quem fica, né? O que isso impacta, né? Porque se cria uma situação, e agora? O que vai ser daqui para frente? Quem vai assumir? Né? Por que saiu? O que nós temos que mudar? Né? Tem também a questão da baixa clareza do papel, né? Com relação às suas funções, o que eu tenho que fazer aqui, às vezes não está bem escrito, não está bem definido, né? Tem a baixa demanda ou alta demanda, a gente fala então de subcarga ou sobrecarga de trabalho, né, cara? Então, quando a gente, tipo assim, a gente fica ocioso demais, que não me passam demanda, ou quando eu recebo demandas excessivas, que aquilo ali acaba me criando uma crise de estresse, de ansiedade, porque eu não consigo atender aquela demanda. Tem a questão também, por exemplo, do baixo controle no trabalho, falta de autonomia, falta de reconhecimento, e aí a gente fala muito da questão do feedback, né? Da importância da gente estar dando feedback para as nossas relações, né? De conversar, dizer, olha, isso está muito bem, isso precisa melhorar, né? Mas é uma forma da gente poder construir essa relação de confiança, né? Em que a pessoa se sinta valorizada e se sinta que realmente está no caminho certo para poder dar o seu melhor, né? Falta de suporte e apoio no trabalho, isso pode ser tanto de colegas quanto de lideranças, por exemplo, né? Mas relações no local de trabalho, tem que chegar lá no meu setor que agora é, né? Enfim, a gente fala assim, um covil da fofoca, por exemplo. Isso não fica bom, né? Então, é importante a gente ter essa questão do ambiente seguro. E aí tem também a baixa justiça organizacional, isso seria também um fator de risco. São duas pessoas que entregam da mesma forma, mas o reconhecimento só vai para um, seja por afinidade, seja por qualquer outro motivo, né? Ou trabalho com condições difíceis de comunicação. E aí a gente sempre fala, né? O que a comunicação impacta nas organizações, né? O quanto a gente se comunicar melhor, né? Melhora a nossa relação de trabalho. Reduz esse risco, por exemplo, de questão de ansiedade, né? De saber o que vai acontecer, será que eu estou certo, será que eu não estou? E eles também citam, né, nessa publicação do Ministério do Trabalho, por exemplo, o trabalho quando ele é total, remoto e isolado, né? Que também, por isso que eu digo, o trabalho em si, ele é um fator de proteção. E às vezes quando a gente fica muito tempo fora de um ambiente onde eu tenha relações com outras pessoas, isso também não é saudável. Eu preciso, de certa forma, me comunicar, me interagir, entendeu? Para poder ter uma melhor segurança. Muito obrigado, muito bem. A gente sabe que tem muitas mudanças, né, Karine? Muitas questões que estão sendo, muitas vezes, nas redes sociais difundidas, né? E a gente queria entender qual que é o papel, então, do psicólogo dentro desse novo cenário, né? Porque teve algumas atualizações, então qual que é o papel, né, da psicologia dentro desse novo cenário? Lucas, essa pergunta é bem importante, porque realmente, né, no momento tem muito conteúdo sobre NR1 em rede social, né, a gente vê muita coisa, mas a gente precisa ficar atento ao que a gente está consumindo nesse sentido, né, e por vezes a gente vê essa informação, né, de que o psicólogo é que vai tratar sozinho da NR1, né, de que o psicólogo vai dar conta de tudo isso, e não é isso, né, a NR1 não prevê o psicólogo específico, né, que a empresa precise ter o psicólogo, ou que ele vá fazer esse trabalho, né, mas a gente sabe que uma instituição que tem um profissional da psicologia olhando para os riscos psicossociais, olhando para a saúde mental, é uma ação estratégica da instituição. Porque é uma forma de se trabalhar preventivamente, buscando ações, né? Eu acho que esse é muito do papel, né, Lucas, pela tua pergunta do psicólogo, que possa, sim, a psicologia vai dar instrumentos, ferramentas, questionários, entrevista, vai dar todo um embasamento científico para o levantamento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. O psicólogo também vai estar podendo apoiar preventivamente que ações são necessárias caso a gente, né, identifique riscos ou previna algum risco. Então, assim, é um trabalho muito multidisciplinar, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente idealizou esse momento aqui justamente porque é uma pauta que se vem trabalhando de forma multidisciplinar, cada um dentro do seu conhecimento, da sua área de especialização. Isso faz com que enriqueça o debate e fortaleça também as nossas ações.
A NR1 ela fala muito na questão da integração, né? Integração entre setores, entre instituição como assim, né? E Dr. Charles, o que muda para a medicina do trabalho, né? Para o médico de trabalho com essas alterações, né? Porque a gente sabe que teve muita alteração para a medicina do trabalho nos últimos anos, mas o que tu vê que vai mudar? Qual que vai ser a atuação do médico do trabalho, né? Com essas alterações? Assim, basicamente, né, a gente vai ter um incremento em duas frentes, vamos dizer assim, atuar mais em duas frentes, tá? Ao invés de ter aquele perfil operacional do médico do trabalho, de fazer os exames, de fazer as palestras, de estabelecer nexos e tal, né, a gente vai ter mais uma atuação estratégica, né? Então a gente vai ver qual o setor que está tendo aquele agravo à saúde, vamos dizer assim, tentar correlacionar um nexo com o risco psicossocial relacionado ao trabalho daquele setor, fazer um monitoramento, né, para a gente ver se tem mais pessoas ali naquele setor que estão sofrendo a mesma coisa e tal, os mesmos estressores, né, os mesmos estão expostos aos mesmos riscos, né, e aí propor medidas ali, né, com um embasamento técnico, assim, e epidemiológico, né, naquele setor, né, para a gente tentar resolver, minimizar aquele risco ali, tá? E a outra atuação, assim, aí é um aumento na responsabilidade, né, porque a gente vai ter que definir avaliações periódicas, critérios de acompanhamento, né, tudo tecnicamente justificado, né, isso aí leva à necessidade maior, assim, né, de atualização constante, de domínio conceitual, né, e do gerenciamento, domínio conceitual do gerenciamento de riscos e maior rigor documental, né, para a gente poder estar evidenciando, né, criando evidências daquilo que a gente está fazendo, né, então o médico do trabalho vai ter mais essa parte estratégica, assim, né, e reforçar também a escuta dos trabalhadores, né? Que isso aí é da onde, que nem tu perguntou antes pro Cláudio, como é que a gente vai identificar esses riscos? É através da escuta dos trabalhadores, da escuta, monitoramento, né, avaliação do setor, né, e proposição de estratégias preventivas, né, e também curativas, né, no momento que a gente trata o evento que já está estabelecido. Então, basicamente, é isso aí. Então, assim, trazendo um pouquinho dessa questão de ser, a ANR vai ser mais multidisciplinar, né? Quais são os fatores de riscos psicossociais que podem estar interrelacionados ao ambiente de trabalho? É um tema bem complexo para a gente falar, né? Essas mudanças que a gente está tendo trazem vamos dizer, uma nova característica para a NR1, né? Então, o que pode estar interrelacionado ao ambiente no trabalho? Traz uma nova perspectiva, né? Uma nova forma de olhar. Ergonomia. Uma pena, né, cara, que a gente não tenha aquela implanta NR1 em um dia, como a gente vê nas placas, né? Milagrosamente. Milagrosamente. Mas a importância, né, dessa equipe ser multidisciplinar. E, Charles, é importante também, que eu acho que isso vai ter nos papéis de quem atua com a área de segurança, né, dessa mudança também de chave com relação a essa questão de ser mais estratégico, né, da gente estar mais a campo, né, de nós estar vivenciando mais, né, o ambiente de trabalho, as relações de trabalho, né? Então, quanto mais nós, profissionais da área de segurança, né, estivermos junto com os trabalhadores, mais a gente consegue identificar essas situações, né? E isso é fundamental, principalmente para a área da medicina, né? E que bom, né? Que bom que a gente tem hoje aqui um psicólogo do trabalho e um médico do trabalho junto conosco na instituição, né, Lucas? A gente fica muito feliz. Muito bem. Pois bem, então, como que os fatores de riscos, né, estão interrelacionados ao trabalho? A gente já viu ali que seriam alguns exemplos de fatores de risco, né? O assédio, violência, né, sobrecarga ou subcarga, falha na comunicação, falta de apoio, enfim, né? Esses são os fatores, mas como que eles se interrelacionam com o nosso trabalho, né? E aí a NR17, vocês notam que a gente fala em NR1, mas a gente nunca deixa de esquecer a NR17, que trata sobre ergonomia, né? A NR17, ela tem um tópico, um item dela, que é específico sobre organização do trabalho, né? Via de regra é aqui, né, que entra essa parte dos fatores de riscos, quando a gente fala em organização do trabalho, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre, né, quando eu falo em organização do trabalho, eu não posso deixar de observar, por exemplo, as normas de produção, né? E quando a gente traz isso para a realidade, são as regras do jogo, né? Quais são os regramentos que nós temos aqui na instituição? Como que eu faço acontecer a entrega de um produto ou de um serviço, tá? O modo operatório,
né? Como que eu executo isso, né? Essas regras, como que eu executo elas lá na ponta? Então, isso tem que estar sendo levado em consideração quando eu falo em organização do trabalho. Existe uma exigência de tempo, é imposto um tempo para a gente poder executar um ciclo de atividade? Isso também tem que estar sendo observado, né? Então, o prazo, né, a exigência desse tempo, desse prazo, o ritmo de trabalho, né, com que velocidade eu preciso entregar aquilo ali, né, né, de que forma, isso me remete muito àquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, que era a questão da imposição do modo operatório, da exigência de tempo e do ritmo de trabalho. Tanto que o cara, quando ele batia o ponto dele, ele saía, né, chaveando, lembra? Da linha de produção, né? Então, isso está, assim, ó, fortemente relacionado com o modo de trabalho. E aí, obviamente, que vem a questão do conteúdo da tarefa, instrumentos e meios técnicos, né, que seria a descrição, matéria-prima, né, o que eu uso de ferramenta e equipamento, o que eu tenho para poder trabalhar, o que eu tenho para poder executar aquilo, tá? E aí vem também a questão dos aspectos cognitivos, né, que estão, né, que possam comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Quando a gente fala em aspecto cognitivo, me corrija se eu estiver errado, cara, a gente está falando, por exemplo, sobre a questão de percepção da pessoa, de memória, né? Sobre raciocínio, tomada de decisão, né? Obviamente que dependendo da função, dependendo do tipo de atividade, as pessoas têm que ter um aspecto cognitivo muito afiado, né? Entre uma situação, por exemplo, vamos pegar um vigilante, né? Que está numa situação de, sei lá, de invasão. O cara tem que ser muito rápido para decidir o que fazer, entendeu? Então, essa tomada de decisão, para ele, pode ser crucial, pode ser a diferença. E isso pode ser um agente estressor, né? Então, tudo que a gente falou aqui com relação à organização do trabalho são agentes estressores, que se não estiverem bem gerenciados, bem definidos e bem claros, né, vão trazer fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, é na organização do trabalho, da forma como a gente faz as coisas, da forma como a gente tem as tomadas de decisões, a gente vai impactar, tipo assim, positivamente ou negativamente dentro de um ambiente de trabalho. Cláudio, fiquei pensando agora no que tu estava falando, né? De ritmo de trabalho, né? De carga de trabalho e tudo isso, né? O quanto a gente precisa considerar nesse contexto de atualização da NR1 o cenário do mundo do trabalho hoje, né? Que é um cenário diferente, né? É diferente de 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha uma outra organização. Né? Há 20 anos atrás não se falava quase, acho que não, né, em trabalho remoto. Né? Não. Híbrido, por exemplo. Híbrido, né? Não existiam essas possibilidades. As diferenças de gerações estarem no mesmo ambiente de trabalho era diferente, né? Transgeracionalidade. Hoje tem essa questão de gerações que também impacta a questão da tecnologia também, né, cara? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa considerar para que a gente faça exatamente o que tu disse, o gerenciamento, que não é algo pronto. Então, daqui a pouco, o que funciona numa equipe não funciona na outra, precisa ser organizado de uma outra forma. Por isso que é tão importante ouvir os colaboradores para entender se aquela meta é viável, é possível, o que a gente pode melhorar, como é que a gente reorganiza. Né? Então, tudo isso, hoje o mundo do trabalho nos exige, a gente vive em outros tempos, né? Que é diferente de quando eu comecei a minha carreira, muitos anos atrás, as coisas funcionavam de uma outra forma. E outro ponto, te ouvindo assim, Cláudio, que eu fiquei pensando, né? O trabalho é algo que, inclusive, ele é protetor e pode ser organizador, né? Porque a gente usa muito como referência. Muitas vezes a gente se apresenta em cima do que a gente faz. Esse é um exemplo simples que eu sempre trago. É a Karine psicóloga, né? A gente usa ele como identidade, né? Mas o quanto também a gente precisa estar atento a isso, né? O lugar do trabalho na nossa vida, que tamanho ele está ocupando, né? A importância, né? A importância dele. Isso vai dizer também da nossa relação com o trabalho. E quando a gente estabelece essa relação, a gente também precisa saber que tem coisas que a gente combina com a empresa que a gente vai fazer, né? A gente fala do tal fit cultural, né? Fit cultural. E a gente tá falando do quê também? A gente tá falando que talvez daqui a pouco, em determinados períodos do mês, por exemplo, a gente vai trabalhar um pouco mais, vai ter uma entrega maior. Mas volto a dizer, isso é equilíbrio. Então, a gente não vai sempre... as coisas não vão ser sempre do jeito que a gente imagina o ideal, né? A gente sempre fica buscando o ideal, mas que a gente consiga achar a medida, que fique confortável, que a gente consiga entregar o nosso trabalho, mas que a gente se mantenha saudável, que seja um ambiente saudável. Muito obrigado. O Dr. Charles antes comentou, né, de a gente ter a questão da escuta, né, de escutar muitas das pessoas, né, e aproveitar, fazer uma pergunta para a Karine, né,
Como que a psicologia ela vai ajudar na identificação desses riscos, né? Porque a gente já fala hoje, até a gente já fala em riscos psicossociais, muito voltado a algumas NRs que exigem, né, a questão de uma avaliação devido a riscos específicos, mas que não tem nada a ver com a NR1, né, que são situações diferentes. Então, como que a psicologia nos ajuda a identificar esses riscos psicossociais de forma geral? Lucas, a psicologia do trabalho ela tem competência para avaliar diferentes riscos psicossociais, sejam no trabalho, na escola, né, na vida da pessoa. Ela tem ferramentas e instrumentos para fazer isso em diferentes lugares, né? Ela vai, na maioria das vezes, identificar a partir desses instrumentos, a partir de uma escuta qualificada e vai poder também, a partir desses dados encontrados, poder propor, né, ações, modificações, programas de saúde mental, diferentes atividades que a gente pode fazer preventivamente. E tu traz um ponto bem importante, né? Também, considerando aquilo que a gente ouve e às vezes não tem a informação tão clara, né? A gente fala para alguns trabalhos, e aí o Cláudio talvez possa me ajudar, todos vocês, na verdade, existe uma avaliação psicossocial para trabalhos, né? Trabalho em altura, espaço confinado, trabalhos com eletricidade, que é uma avaliação bem específica do indivíduo para aquela atividade que ele vai realizar, né? Então, se avalia ali, olhando para o indivíduo, se ele tem condições psicossociais de realizar atividade com aqueles riscos, né? Porque tem alguns riscos em determinadas atividades que a gente não consegue retirar eles dali, que a gente precisa proporcionar, né, proteções para que ele consiga executar. E aí a gente precisa entender como é que esse indivíduo está, se ele tem condições emocionais, psicológicas de realizar essa atividade. Então, isso é um tipo de avaliação psicossocial. E é muito bom, né, trazer esse esclarecimento, assim, porque algumas pessoas acham, mas eu já fiz avaliação de risco psicossocial para trabalho em altura. Isso é uma coisa, né? E o que a gente está falando aqui de riscos psicossociais relacionados ao trabalho é uma outra avaliação que vai estar falando do ambiente de trabalho, né? Do clima, das condições, de algum desses fatores que o Cláudio nos apresentou. Então, assim, e uma coisa não invalida a outra. Uma avaliação para esses trabalhos de risco não invalida esta avaliação que a gente faz ali no ambiente, para o time, para um todo. Falando sobre saúde mental, né? Queria perguntar para o Dr. Charles, né? Nos últimos anos, a gente tem visto muitas matérias, né? Dizendo que tem aumentado muito a questão do adoecimento da população, né? Então, e tem reportagens aí que tem mais de 500 mil pessoas, né, afastadas para o INSS devido a algum CDF, né, que se chama, né, alguma situação voltada à saúde mental, né? Qual que é o principal desafio da área da medicina, né, voltada para os próximos anos, voltada à questão da saúde mental, né? O que o senhor enxerga que vai ter um trabalho muito forte para ser feito nos próximos anos? Essa questão da saúde mental, ela já vem sendo, assim, enfatizada e abordada com mais importância, assim, desde o final do século, né? Então, depois que se descreveu ali o genoma, né, que era uma dos grandes feitos da medicina, assim, começou a se estudar mais isso, né? E justamente por causa dessa observação aí, né? O crescimento do adoecimento mental da população geral, né? Isso aí também a gente correlaciona com o grande salto tecnológico que teve ali nos 80 e nos 90 aqui, né? Porque fora daqui foi antes até, e que tornou a vida mais imediatista, né? As pessoas mais imediatistas, né? Então hoje, como tu tem um fácil acesso à informação, às respostas que tu precisa, então a gente se sente na obrigação de responder na mesma velocidade, tá? E isso aí realmente, o nosso aparato mental cognitivo, ele não está preparado para isso, não foi preparado para dar esse mesmo salto que a tecnologia deu, né? Então a gente observa, assim, por exemplo, como tu falou, os dados do INSS, o ano passado foram 476 mil pessoas, né, que procuraram benefício por causa do CIDS-F, como tu falou, que são os CIDS, que é o código da doença relacionado à saúde mental, né? Esse ano já demonstrou-se assim que foi para 570, uma coisa assim, mais de 500 mil pessoas, mais de 550 mil, vamos colocar assim, né, que tiveram também benefícios, né, junto ao INSS por saúde mental,
Tá? Daí a gente vê assim, aqui, como eu te falei, essa questão da saúde mental vem sendo tornada protagonista, né? E aí a gente vê os avanços que teve agora em neuroimagem, né? Em neurofisiologia, neuroquímica, né? Está se entendendo muito mais esses processos, né? E aí desenvolvendo psicofármacos e tal. Então esse século é dedicado ao cérebro, né? O século do cérebro na medicina, né? Porque a gente está começando a entender vários processos que antes não eram entendidos. Áreas do cérebro que tá se descobrindo qual a função e tal, né? E aí a gente pode trabalhar nisso aí. Agora, o grande desafio da medicina do trabalho mesmo, na questão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, é a gente colocar para as empresas, para as instituições, né, fazer eles olharem para isso, né, fazer eles olharem para esses riscos como que realmente está tornando as pessoas doentes, tá? Qual é a porcentagem, né, da culpa, né, do ambiente estressor, do ambiente de trabalho estressor, né, no adoecimento coletivo, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, é a gente conscientizar mesmo as empresas, tá? E inverter aquela lógica, né, de que sofrimento psíquico é uma coisa individual, né? Ele fica ansioso porque ele é ansioso. O trabalho está deixando ele ansioso porque ele é mesmo depressivo, ele é ansioso, né? E não, né? Às vezes é o processo do trabalho, a organização do trabalho, como o Cláudio falou, os processos, as demandas, né? Tudo isso aí que tá fazendo aquela pessoa adoecer, né? Tipo assim, se a gente puder fazer uma distinção, ela não é um estressado pessoal, ela é um estressado profissional, um estressado ocupacional, né? Não é a vida dele que está estressando ele, é realmente a ocupação. É realmente o trabalho. Então aí, o que acontece? A gente tem que prestar atenção nisso para não transferir, né, a responsabilidade pela gestão desse risco, né? Não, tu tá ficando ansioso, então tu tem que fazer a gestão da tua ansiedade. Não, né? Então, a partir de agora, a gente pretende colocar esse tipo de cultura, né? O cara tá estressado, deixa eu ver o quanto que que a minha liderança, ou que o meu coleguismo tá, ou o meu setor todo, né, meu processo de trabalho, minha organização de trabalho, estão tornando essa pessoa ansiosa, depressiva, ou até psicótica, né, porque a gente tem casos de esquizofrenia desencadeado pelo trabalho, casos de psicoses graves, né, desencadeada pelo estresse ocupacional, né. Então, eu acho que o desafio maior é esse, é conscientizar, esclarecer, né, e fazer realmente, incutir uma cultura de proteção psíquica nos trabalhadores. A gente fala muito que a questão da NR1 fala a questão de gerenciar, né? Eu queria perguntar para o Cláudio, né? O que a instituição, a gente sabe, que já está fazendo, né? Já está gerenciando esses riscos dentro do nosso ambiente de trabalho. O que a gente já está fazendo, né? Só fazer um link com a fala do Charles, né? Quando a gente fala aí desses números, né, Charles, de 500 mil, 600 mil, né, trabalhadores adoecidos, né? Sim. Que entram no INSS por saúde mental. Vocês participaram de um congresso, de uma palestra semana passada, né, em que foi nos trazido a informação de que desse valor 3% era relacionado ao trabalho, né? Está sendo identificado apenas 3% como, né, se fosse do trabalho. Né? A gente pode até assim, apenas, a gente está falando, sei lá, se fosse 500 mil, 15 mil Sim. casos, né? A gente não pode, tipo assim, é 3%. O bom é que é um número bem menor relacionado ao trabalho. Apenas que eu digo é no universo de adoecimento. Mas, cara, a gente tá falando, assim, de 15 mil pessoas doentes, né? Sim. A nível Brasil, que é bastante, né? Mas o que isso nos mostra também, né, Charles? Que sim, nós temos problemas de saúde mental, né? E que não necessariamente eles estejam dentro do ambiente de trabalho, mas a gente tem que identificar, né? O que fica de alerta, né? Principalmente, né, para as organizações, né? Para as lideranças, né? Porque quando a gente fala em organização, a gente tá falando de pessoas, né, cara? Uhum. Para os líderes, entendeu? É que a gente precisa cuidar e proteger, né? E aí, Lucas, como é bom, né, trabalhar no sistema FEComércio, Sesc Senac, né? Porque a gente está falando de uma empresa que já tem no seu propósito a questão do cuidar emocional e fazer as pessoas felizes, né? Então, quando veio essa demanda nova, e aí eu tô falando para vocês desde 2024, que foi a principal alteração 2022, que foi a principal alteração de norma, que tira o PPRA e coloca em ação o gerenciamento de risco ocupacional, a gente já vinha trabalhando nessa parte de trabalhos, né, de melhorias no ambiente de trabalho, né, de ações, né, de gestão.
Em 2024, quando entrou essa parte do risco psicossocial, só para se ter uma ideia, foi no ano que a Karine estava entrando aqui conosco. Quer dizer, a Karine, ela veio antes, tipo assim, o projeto, a estratégia, vamos trazer um psicólogo do trabalho para qualificar as nossas ações de cuidado com as pessoas. Isso foi anterior à entrada da norma de 24, o processo foi iniciado lá em 23, né? A gente conseguiu concluir a Karine ali no início de 2024, né? Então, antes dessa mudança de norma. Então, assim, ó, a instituição, ela já faz uma série de ações de cuidado com as pessoas, né? Muito, volto a dizer, focado nessa questão do propósito que nós temos. Então, a gente já faz ações de pesquisa de clima, e não é só ações, né? Tipo assim, não é só uma pesquisa, a gente faz ações, né? A gente aplica uma pesquisa, nós temos pessoas capacitadas, treinadas e qualificadas, né? Que é para desenvolver, né, a estratégia dessa pesquisa, implementar as melhorias no ambiente de trabalho, buscando uma melhor satisfação, né, do nosso modo de ser e agir. Então, a gente tem ações de pesquisa de clima, né, na GPTW, e que inclusive em 2025 a gente foi premiado, né, fomos reconhecidos como a certificação em saúde mental, mostrando que os nossos processos hoje são consolidados no cuidar, né, das pessoas, né, e o quanto isso nos orgulha. A gente tem ações de endomarketing também, né, que tratam sobre o tema, que fazem comunicações sobre o tema de saúde mental. Nós temos palestras em conjunto com a CIPA, né, de assédio, né, demonstrando o que seria um tipo de assédio, de que forma tratar, entendeu, como agir nessas situações, né. Nós temos também o programa Vida em Equilíbrio, né, que tem a nossa representante aqui, que é a Karine, que atua em 4 eixos, né, que é a questão do acolher, que é voltado para a saúde mental. Então, um dos eixos específicos em saúde mental. Mas nós temos ainda o cuidar, o exercitar e o refletir, né, que é a questão da saúde integral, né, Cá? Não só da questão da saúde mental. Temos um programa também de diversidade e de inclusão, que a gente chama do Para Todos, né, que tem um trabalho sensacional aqui dentro da organização. Inclusive, eu faço parte do Pilar Cidadania, tá? Nós temos capacitações técnicas, né? E aí a gente está falando de programas de desenvolvimento de liderança, das lideranças integrais. A gente tem o Conecta, né, que é um tipo de trabalhar a nossa cultura, inclusive, né, um dos eixos da nossa cultura é o cuidado com as pessoas, para ver como isso está dentro da nossa cultura, e como isso facilita o nosso trabalho enquanto time de SESMIT, né? A gente tem o CERTRI, que é um programa de integração, que hoje o Vida em Equilíbrio também está participando dessa construção. A gente tem um programa Sinergia, que é voltado para as equipes operacionais, em que o SESMIT também tem um espaço de fala para a gente conversar sobre determinados assuntos. Tem encontros técnicos aí dos mais variados, né, pelo estado todo, tá? Nós temos também um código de ética, né, que são as regras dos jogos, né, o Charles, né? Então tem lá, né, todo mundo que entra é obrigado a fazer o treinamento do código de ética, tem que fazer um CERTRI, entendeu? Por quê? Porque é a forma da pessoa ter de, tipo assim, se apropriar da cultura da empresa, de conhecer as regras do jogo, de conhecer o que está sendo esperado dela, né? A gente tem também um canal de ética para denúncia, né? Então, se tem alguma anormalidade, algum fator estressor, alguma coisa que hoje me incomoda, ou que foi feito para mim, que de certa forma não é legal, eu tenho como denunciar, pelo menos para a gente poder tentar identificar isso aí e tomar uma ação em cima da causa, tá? Então, são essas várias ações que hoje nós temos dentro do sistema e, obviamente, que a gente trabalha, né, Lucas, para poder melhorar, né, e implementar e desenvolver cada vez mais os nossos processos aqui enquanto SESMIT. Quando a gente fala em saúde mental, né, a gente também tem que saber diferenciar, né, muitas vezes, né? Então, eu queria ver a fala da Karine, né, e perguntar para a Karine, né, como que a gente consegue diferenciar um problema pessoal de um risco ocupacional relacionado ao trabalho, né? Que muitas vezes, igual a gente comentou, né, nem todas as doenças são relacionadas ao trabalho, né, igual o Cláudio comentou. Segundo a gente viu a semana passada, a pesquisa lá fala em torno de 3,71% mais ou menos relacionado ao trabalho. Então, é um número que não é tão grave, mas tem que ser tratado, né? Então, como que a gente consegue diferenciar essa diferença do problema pessoal do risco ocupacional relacionado ao trabalho? Essa é uma dúvida importante que surge muitas vezes, né? Acho que a gente falou no início o quanto a gente não consegue se separar, né? A vida pessoal da vida profissional. A gente não faz isso, ninguém faz isso, né?
que a gente vive lá fora, a gente vai viver aqui dentro, né? E vice-versa. Mas quando a gente tem uma situação que gera essa dúvida, existe um adoecimento, existe um sofrimento que a gente não entende, é importante que a gente observe a origem, o contexto e o padrão desse problema. Então, que eu possa pensar, estou desconfortável, né? Me sinto em sofrimento. O que está me trazendo esse sofrimento? É alguma coisa que eu percebo que está relacionado ao trabalho, alguma coisa que me acontece só lá fora? É começar a entender e pensar um pouco mais, né? Mergulhar um pouco mais nisso que está acontecendo para poder encontrar a causa. Ah, se eu entro de férias, por exemplo, eu fico bem, eu não sinto mais esse desconforto. Pode ser que aí esteja relacionado ao trabalho. Ou não, né? Eu mesmo de férias, longe do trabalho, eu ainda sigo sentindo um desconforto, me sinto em sofrimento. Então, pode ser que seja alguma coisa pessoal. Então, assim, é preciso que a gente analise o todo, né? Não é uma resposta pronta, não é algo pronto, mas que a gente precisa olhar. Ah, isso está acontecendo de forma coletiva. O que eu sinto, né? Os demais colegas do time também sentem. Pode ser que a gente esteja falando alguma coisa da organização do trabalho, ou não, só sou eu. Então, assim, é preciso avaliar esses vários fatores que estão ali em torno desse desconforto, desse sofrimento, para que consiga se identificar com clareza da onde ele vem e o que pode ser feito com ele. Aproveitando, né, Dr. Charles, a gente tem hoje várias ações, várias atividades que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, né? Como que a gente pode melhorar a nossa saúde mental, né? Sim, antes eu gostaria de falar também um pouco do que a Karine falou, complementar, dizendo assim, que outra coisa que a gente pode diferenciar, né, se aquele estresse que a pessoa está passando, se aquele adoecimento mental tem mais a ver com ela ou com o trabalho, é como que ela está se sentindo fora do trabalho, né? Porque às vezes a gente observa assim, a pessoa começou a adoecer no trabalho, ela entrou em benefício, fica 30, 60, 90 dias afastada e não melhorou. Né? Então, aí fica difícil tu linkar, tu fazer um nexo, né, entre o trabalho e o adoecimento psicossocial, o adoecimento mental daquela pessoa, se ela está fora do trabalho, né? Então, pela lógica, ela teria que se sentir melhor fora do trabalho. Né? Outra coisa que a gente observa também, aquelas pessoas que são afastadas do trabalho, que realmente tem a ver com o trabalho, o estresse dela, né? Ela começa... Ela fica estressada, aí ela se afasta, aí ela entra num platô e depois começa a diminuir o estresse, melhorar. Quando ela chega próximo do retorno ao trabalho, o estresse começa a voltar, né? Então isso aí a gente entrevista as pessoas, a gente conversa e esse padrão aí me faz pensar que aquele adoecimento dela realmente tem a ver com o trabalho. Então essa é uma das coisas também que é importante da gente diferenciar, aí no caso já na medicina mesmo, né, como a gente faz o retorno ao trabalho, aqueles exames de retorno ao trabalho, então a gente pode identificar isso aí, tá? E quanto ao número ali de 3 pouco por cento, não quis dizer que é pouco, tá? O cenário ideal é que ninguém adoeça. Fosse zero, né? O a gente ideal, busca pelo zero. O cenário ideal é o zero, né? É o zero, aí é o cenário ideal, tá? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, existe esse baixo nexo porque não é identificado. Se tu vai pegar aqueles outros 97% lá das pessoas que adoeceram, vai ter mais gente também que está relacionada ao trabalho. Só que não foi linkado, não foi feito o nexo, não foi identificado, né? O nexo causal ali, causa e efeito, né? E eu acho que isso a NR1 vem nos alertar. Isso é a importância dela é isso aí, né? É a gente começar a entender que não, isso aí realmente tem a ver com o processo de trabalho, com a organização de trabalho, né? E daí porque daí identificando bem, a gente vai poder, né, tratar melhor, né, aquele evento, certo? Então não quer dizer que foi pouco, o ideal era zero, seria zero, né, será zero, né, então, mas o que a gente tem que fazer? O que há hoje é baixa identificação, baixo nexo causal ali, tá? Agora falando sobre saúde mental, a gente já sabe muito, né, do que a gente precisa fazer, né, para melhorar a saúde mental, né? Tem 3 aspectos aí que a gente cuida do corpo orgânico, do corpo psíquico, né, e do corpo social, tá? Como é que a gente vai cuidar do corpo orgânico? Aquela coisa que a gente sabe, os exercícios físicos, por exemplo. Exercício físico libera endorfina, libera dopamina, né, que são neuroquímicos, assim, que fazem a pessoa se sentir melhor. Melhora o humor, relaxamento muscular, relaxamento dos vasos sanguíneos e tal.
melhora o humor, dá mais energia, né? A qualidade do sono também é crucial, né? O sono reparador, um sono... mas eu durmo só 4 horas. Não importa. Se tu te acordou te sentindo bem-humorado, pronto pro dia, energizado, tanto fisicamente quanto mentalmente, psiquicamente, é que aquele sono está sendo reparador. Então isso é muito individual. Uma pessoa dorme 4 horas, se sente bem, outra dorme 6 horas, 7, 8 e fica bem, né? Mas a qualidade desse sono, ele tem que ser reparador. A pessoa não pode ficar caindo pelas tabelas durante o dia, cheio de sono, né? Significa que ela está dormindo mal. Isso aí também colabora, né, para o estresse psicossocial, né? E vai refletir no trabalho, obviamente. Alimentação, né? Alimentação equilibrada, né? Então, vegetais, frutas, uma alimentação... A dieta também é muito individual, né? Uma dieta equilibrada, uma dieta com poucos alimentos tóxicos, poucos alimentos inflamatórios, né? E a gente sabe que também colaboram para uma boa saúde mental, né? E limitar o uso de substâncias psicoativas, né? Qualquer substância que vai alterar a tua cognição, a tua mente, o teu pensamento, álcool, tabaco, açúcar, né? Vamos falar do açúcar, drogas ilícitas, né? Que até mesmo o excesso de telas, né? Tudo aquilo que for demais, né? Como a gente sabe, né? Tudo que é demais é veneno, né? Então, limitar ou eliminar o uso de substâncias psicoativas também, né? Inclusive a gente sabe que tem drogas, a maioria delas pode desencadear o primeiro surto de psicose, né? E pode agravar também as outras doenças mentais, tá? Depois a gente tem o nosso corpo psíquico, vamos dizer assim, né? Mental, cognição, emocional e tal. Como é que a gente pode melhorar a saúde mental nessa área, né? Reservar tempo para si mesmo. Fazer uma coisa assim, sozinho, que te dê um prazer, né? Um hobby, né? Tocar um instrumento, aprender alguma coisa nova, sozinho, entende? Para se valorizar, para valorizar a autoestima, né? Para se fortificar, vamos dizer, para se fortalecer psiquicamente, assim, mentalmente, tá? Procurar uma terapia, né? Se a gente está se sentindo doente, se a gente está se sentindo mal, está se sentindo diferente, está sentindo que não está normal, não está como habitualmente a gente se sente, né? Identificar que aquilo ali pode ser uma doença, pode ser uma patologia, né? Procurar o auxílio profissional adequado, né? Procurar psicóloga, procurar psiquiatra, né? Então, consultar, né? Também vai melhorar a nossa saúde mental. Tá? Tem algumas técnicas de meditação, relaxamento, yoga, tai chi chuan, mindfulness, né? Participar de ambientes sociais, de pessoas com os mesmos interesses, né, clubes, né, alguma coisa assim, fora do conceito de trabalho, que seja completamente diferente do trabalho, né. Também pode caminhar na beira da praia, né, Cláudio? Também, bom, caminhar, correr, né, Charles? Aí entra no exercício também, mas o caminhar na beira da praia é aquele assim, sem se preocupar em suar, né, só ouvindo o mar, estabilizando energias e tal, estabilizando as frequências, né. Autoconhecimento, autocompaixão, né, a gente saber os nossos limites, né, a gente saber o que é que nos incomoda e evitar de se expor aquilo, né, o autoconhecimento, né, saber o que me incomoda, o que me dá prazer, evitar aquelas coisas, né, aquilo que me incomoda, aquilo que me estressa, né, aquilo que me tira do prumo, entende? E autocompaixão também, né, não vou querer ser um super-homem, né, não vou querer ter superpoderes, entende? Não, peraí, mas isso eu não consigo fazer. Então, dá um tempo, eu vou ver como é que se faz, vou aprender, ou então eu vou passar a bola, né? Então, exatamente, isso aí, tá? Essas são as questões mais psíquicas, assim. E depois tem as questões mais sociais também, né? Ou seja, relacionamentos saudáveis, né? Então, vai te relacionar com amigos que te beneficiem mentalmente, que aliviem o teu estresse, que te bote para cima, que melhore a tua autoestima, né? Que tu te sente bem estando com eles, né? Colegas de trabalho também, né? Familiares também, né? Então, escolher relacionamentos saudáveis e evitar os relacionamentos tóxicos, né? Que a gente sabe identificar, a gente identifica. Estabelecer limites, né? Como eu falei antes ali, isso faz parte do autoconhecimento, né? Aprender a dizer não,
né? O não é libertador, Uhum. né? Quando tu tá muito, né, muito cheio, muito estressado, muito... tu dizer um não, aquilo, né, chega a tirar um peso das costas, assim, né? Tu dizer, não consigo, agora não tem como, né? E não ter medo de se colocar em primeiro lugar, assim, nessas situações, tá? Reduzir o tempo online, né? Eu tinha falado nas telas antes como uma droga tóxica, né? E realmente, hoje em dia, tem se verificado que é bem importante esse fator aí, né? Porque ali a gente pode acessar, se tu quiser olhar, passar o tempo todo olhando rede social de coisa ruim, de desgraça, de tragédia, vai acabar que tu acha que o mundo é aquilo ali, né? E aí começa a te dar um sentimento de desesperança, de pessimismo, né? De baixa autoestima, e o mundo não é assim. A gente sabe que aquilo ali é exceção, aquilo ali é o que dá likes, né? O que dá views, dá engajamento, né? Mas a vida não é assim, não tem toda hora a tragédia acontecendo em torno de nós, né? Isso aí são eventos, eu diria, minoria. Tu vai passar 24 horas num dia e vai ver quantos eventos catastróficos aconteceram ao redor de ti. Vai ser muito pouco, né? Vai ser um cada, sei lá, né? Então a gente tem que trabalhar com essa estatística. Se tu vai para a rede social, a estatística é negativa, né? É só coisas negativas que dão mais, né? A gente tem a pulsão de morte, né, né, Karine? O ser humano, ele se atrai pela desgraça, né? Então tem que cuidar isso aí, né? Noticiário, né? Sobrecarga de notícias, de situações aí e tal, né? Então a gente tem essa questão de reduzir o tempo online, também melhora a saúde mental, tá? E definir metas pessoais realistas, né? Então, deixar de lado um pouco aquelas metas superlativas, assim, não, eu tenho que ser um empreendedor, eu tenho que abrir uma empresa por mês, eu tenho que ganhar não sei quanto, eu tenho que botar um limite lá. Tem um amigo meu que o sonho dele é ganhar R$1.422, R$1.422.000 por mês. Eu digo, cara, mas como é que tu vai chegar nisso aí? Não, eu vou indo, quer dizer, tu bota um foco desses aí, é claro que tu vai te estressar, claro, a menos que tu, né, a menos que tenha como ganhar, né, agora, né, veja bem, então são metas irrealistas, né, eu vou botar metas realistas, eu quero curar todos os meus pacientes que têm câncer, isso é uma meta inatingível, né, tu sabe que tu está criando para ti um monstro, né, e ele vai te engolir com o tempo, entende? Então, avaliar essas metas que a gente tem de vida e de trabalho, né, e dar uma puxada para baixo, dar uma equilibrada, né. Então tudo isso que eu falei aí ajuda, né, na saúde mental. Eu queria pegar um gancho, Charles, no que tu tá nos trazendo aqui, de 2 pontos, assim, ouvindo, né, tudo que tu nos trouxe aí. O primeiro deles é o papel da liderança, né? O quanto a liderança tem um papel importante. Agora, trazendo bem para o contexto organizacional dentro da instituição, né? A liderança tem um papel fundamental e muito importante nisso tudo, que é esse olhar amplo de entender como que aquele trabalho, aquela tarefa está organizado, né? Como é que funciona para um, como é que funciona para outro, né? O que a gente precisa atingir, quais são as nossas metas, o que é negociável, o que não é negociável. Então, a liderança tem esse papel não de solucionador, né, dessa saúde mental, mas de cuidador do que está acontecendo ali com o time dele. Então, os nossos líderes têm esse lugar tão importante assim. E aí, pensei em 2 aspectos. Esse aspecto do papel da liderança, olhando para esse time todo, de que forma isso está acontecendo, mas também, Charles, do individual, da autorresponsabilidade, que isso é algo que todos nós temos, né? Nós, seja se a gente é só operacional, se a gente tem cargo de liderança, seja onde a gente está dentro da instituição, a gente precisa olhar para a saúde mental como algo de autorresponsabilidade nossa. Ou seja, como é que eu estou me colocando no time? O que eu estou levando, né? O clima, o Cláudio sempre traz muito isso, né? O clima depende também de cada um de nós, né? O líder não tem esse superpoder de garantir que todo o clima do time esteja bom. Ele é um influenciador. O líder é um influenciador, mas ele sozinho não faz isso, né? Então, assim, como é que eu, Karine, tô me colocando no time? O que eu tô trazendo? Eu tô compartilhando, eu tô abrindo espaço para o diálogo, eu tô aceitando o feedback, né? Ou daqui a pouco eu tô dando o feedback que também precisa. Eu consigo respeitar a diferença do outro, o pensamento diferente do outro. Então, assim, que a gente consiga se olhar nesse processo todo, de falar de saúde mental dentro da instituição, de falar de NR1 nas organizações, tem sim
um papel muito grande, importante, valioso das lideranças, mas de cada um de nós enquanto trabalhadores. Com certeza, né, Karine? Então, assim, chegando ao final desse nosso bate-papo, né, a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando, né, sobre a NR1, sobre as mudanças, né, e sobre alguns papéis importantes, tanto nosso quanto dos nossos colegas e todas as pessoas envolvidas, né. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa, algum ponto a mais? Eu só queria, né, deixar, né, fazer um complemento com o que a Karine falou da autorresponsabilidade, né, cara? Então, todos nós somos responsáveis, tá, pela construção de um clima no ambiente de trabalho, todos nós, né? Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar informação sobre o tema, quando a gente precisar, a gente tem que buscar um auxílio médico especializado, né, porque vai ter momentos que a gente vai precisar. Quando tiver um colega que esteja precisando de um auxílio, de um suporte, a gente tem que estar aberto para poder acolher essa pessoa e poder dar um direcionamento, né? Vamos participar junto com a instituição, né, junto com as lideranças, entendeu, da construção desse ambiente, que seja um ambiente seguro e acolhedor, né, é isso que vai fazer a diferença para nós nessa questão dos números de pessoas doentes, doenças afastadas, né, pessoas afastadas. Mas é isso, gente, agradeço muito estar aqui com vocês, entendeu, foi um prazer. Eu queria complementar também, a gente falou tanto, né, de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, mas eu queria trazer também que nesse contexto a gente tem os fatores de proteção relacionados ao trabalho, né? Então, como eu disse antes, né, o trabalho tem um lugar muito importante na vida da gente, seja pelo tempo que a gente passa no trabalho, seja pelo que ele nos proporciona de conquistas, né, de relações. Para cada um, o trabalho tem um lugar diferente e um significado diferente, mas para todos nós ele é algo muito importante e que pode ser uma proteção. Quantas vezes a gente é positivo quando a gente está num ambiente que tem suporte, que tem proteção, que tem promoção da saúde, quanto isso nos fortalece. Muitas vezes a gente está lá fora com um desafio muito grande, né, algo que está nos preocupando, a gente vem para um ambiente de trabalho e se sente acolhido, né, se sente protegido, encontra informação, encontra no colega um espaço para conversar também, né, quantas coisas boas também acontecem no trabalho e que a gente possa, a partir de tudo que a gente falou aqui, promover cada vez mais esses ambientes que são saudáveis e que é o que a gente precisa. Como eu disse antes, os desafios vão estar aí, eles vão estar sempre presentes, fazem parte da vida, fazem parte do mundo do trabalho, mas que a gente se fortaleça aonde a gente estiver, com a equipe que a gente estiver. Cara, tu sabe que na semana passada nós tivemos um encontro que o Cláudio falou, e eles fizeram questão de colocar isso aí várias vezes, né, que assim, a gente fala muito que o trabalho adoece, na real o que adoece é ficar desempregado. Né, porque o trabalho... problemas aumentam. Então, no trabalho tu te sente útil, no trabalho melhora a tua autoestima, quando tu entrega as tuas demandas, tem toda essa relação interpessoal, aí o cara tá desempregado, tá em casa, tá preocupado com os boletos que estão chegando, com o filho que tá querendo as coisas, com o aluguel, com a luz, a água, quer dizer, essas instâncias da nossa vida social, né, que é mantido por dinheiro, e o dinheiro vem do trabalho, quer dizer, então isso eles deixaram assim, fizeram a gente, colocaram para nós, né, colocaram para a plateia isso aí, que uma das mensagens assim que a gente tem que deixar é isso, né. Agora, quanto a esses avanços da NR1, essa nova vestimenta aí que eles colocaram, novo protagonismo da NR1, eu acho fundamental, porque eu acho de suma importância que isso aí evolua mais, avance mais, para a gente estar fazendo com que se chegue no cenário ideal do ambiente de trabalho protetor da saúde do trabalhador. Né? O que é o ideal para mim como médico do trabalho? É que a pessoa venha trabalhar e saia com a saúde melhor do que quando ela chegou. Sim. Né? A saúde financeira, a saúde autoestima, a saúde mental e até a saúde física, né? Porque a gente tem tem benefícios, né, ali de academia e tal, né? Então, para mim, seria isso aí. A mensagem que eu deixo, que eu acho importante é essa, né? Que a gente está caminhando aí com essas alterações para um ambiente de trabalho protetor da saúde do trabalhador. Então, eu gostaria de agradecer a fala aí do Cláudio, da Karine e do Charles, né? E reforçar que o SESMIT está à disposição também. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram nos contratar, a gente está à disposição para ajudar também todos os colegas, né? A tirar qualquer dúvida que tenha, né? Agradecer a todos e muito obrigado. E até breve, até algum outro videocast que nós poderemos fazer aí com outro assunto.
nos reencontrarmos. Isso aí. Um abraço, pessoal. Boa tarde a todos, um abraço. Pá, 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 pá.